Povo de Deus, Pai do Senhor Jesus, Gabriel Chagas aqui, mais um vídeo do nosso curso que você pode conferir todo ele na nossa aba cursos aqui no canal. Você vai no perfil do canal, aí vai ter início, vídeo, shorts, playlist e você vai conferir na aba cursos. Ali você vai ver todas as aulas que nós temos desde a primeira, obviamente, até a última lançada. Então, deixe seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, não perde nada, porque muitas coisas boas vão acontecendo e você pode perder se você não tiver a notificação, né? Se você não ativar o sininho, chega vídeo novo, chega curso, chega as aulas e você não consegue acompanhar porque não ativou o sininho e a notificação não chegou para você. Então faça isso, vai ser uma bênção para a sua vida, para a sua jornada desse novo tempo, né, desse novo ano que nós estamos vivendo, e você vai poder desfrutar de um começo cheio de conhecimento. Vamos dar continuidade então à nossa aula de heresias. Você vai conferir aí que a gente já tem um riscadinho aqui na parte vermelha, não é? No 3 ali, em vermelho, porque a gente já deu essa aula em Gálatas. Então a gente agora vai para Efésios capítulo 4, verso de número 14 e 15. Então, sem perda de tempo, vamos para a Bíblia, né? A gente vai para a Bíblia, a gente vai ver que já está até aberto lá, que eu já deixei tudo no esquema. Então a gente já está aqui, ó. Então a Bíblia é o seguinte, a gente tem aqui, já estou em Efésios capítulo 4, abre a Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta, rabisca, utiliza as ferramentas que você tem de anotação para que você não perca nada. Vamos ler aqui capítulo 4, verso 14, que já está aqui, ó. Vamos ver o que a gente vai aprender, o que a gente vai reter de conhecimento sobre lidar com as heresias com alguns versículos das Escrituras Sagradas. Então, a gente já trabalhou em 1 Timóteo, já trabalhamos em 2 Pedro, já trabalhamos em Gálatas capítulo 1. Se você quiser conferir tudo, volta às aulas. E agora a gente está em Efésios 4, 14, que diz assim: para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, isto é, Cristo, né? Então vamos lá, gente, tem muita coisa nesses dois versos, né? Tem muita coisa nesses dois versos aqui. Nem sei porque que abriu isso. Muita coisa nesses dois versos que eu vou tentar trabalhar rapidamente para a gente não ficar só em Efésios, porque eu tenho que correr essa aula de heresias tem que acabar. O que acontece? Primeira coisa que a gente nota aqui, né, é que Paulo ele traz uma instrução que é uma exigência dentro dessa instrução para o corpo de Cristo e para a vida individual do crente. Então é uma instrução que vai pegar duas áreas, né? A igreja como um todo e a responsabilidade individual de cada crente. Em que sentido que isso acontece? Porque, primeira coisa, a gente está vendo um texto que está falando sobre a unidade da fé, em resumo. Quando fala de unidade da fé, está falando sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja, né? Então, quando a gente pega do verso de número 7 até o 16, a gente tem uma série de ministrações de Paulo falando sobre as questões da igreja, sobre a distribuição dos dons ministeriais da igreja, sobre o desempenho do serviço dos santos, sobre a unidade da fé da igreja. Aí vai falando sobre a estatura da igreja, como é que ela tem que chegar, não é? A gente já vê aqui de cara, né? A igreja tem que chegar na unidade da fé e do pleno conhecimento
a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, são exigências que o Espírito Santo vai trazendo por meio de Paulo, que a igreja tem que crescer em estatura e crescer em maturidade. A igreja tem que crescer em conhecimento, tem que crescer em sabedoria. O crescimento da igreja principal não é um crescimento de estrutura terrena, não é de templo. Isso é só uma consequência de crescimento de almas na igreja. Porque quanto mais almas chegam, mais ofertas, mais dízimos. Quanto mais dízimos e ofertas, maior vai sendo a construção da igreja. Porque a igreja, né, se uma igreja começou acomodando 10, 15 pessoas, agora já tem 100, 200, tem que aumentar a igreja. A igreja tem 100, 200 pessoas, cabe 100, 200 pessoas, mas agora a igreja está dando 1.000 pessoas, tem que aumentar. Os crescimentos terrenos são consequência ou deveriam ser, né, consequência de crescimento espiritual. Nem todo crescimento terreno significa crescimento espiritual, mas deveria ser dessa forma. Porque o principal é exigência de crescimento de fé, conhecimento, sabedoria, graça, poder, unção. E vem dentro dessa instrução, que é como o texto está falando sobre igreja, está falando sobre o corpo de Cristo como um todo, Paulo vai falar o quê? Que uma das exigências, dentro de tantas explicações que Paulo vai trazendo, é não sejamos mais como meninos. Essa instrução aqui é uma instrução que Paulo está trazendo para a igreja o seguinte: olha, a igreja ela tem a responsabilidade de crescer e a responsabilidade de instruir o povo e levar o povo ao crescimento. Porque é essa responsabilidade de levar o povo ao crescimento. Vai levar de que maneira? Palavra, pregação da palavra. E a pregação da palavra, ela tem que ter a exposição de todas as principais doutrinas do evangelho, né? Não é sair pregando só vitória, não é sair pregando só bênção, é vitória, é milagre. Isso são ações da graça e misericórdia de Cristo. Então, quando a gente está pregando sobre milagre, sobre vitória, a gente está pregando sobre as ações de misericórdia e graça de Cristo. As ações, né? A benevolência de Deus. Agora, os principais fundamentos da fé e da igreja não são vitórias e milagres, mas pregar sobre justificação, sobre salvação, sobre pecado, sobre inferno, sobre céu, sobre volta de Jesus, morte e ressurreição de Jesus, nascimento de Jesus, pregar sobre os cumprimentos das promessas do Antigo Testamento em Cristo Jesus, e diversas outras áreas, sobre fé, sobre o que é fé, crescimento da fé, edificação da fé, e principalmente pregar sobre heresias, sobre o que é heresias, sobre vigilância, sobre tentações, sobre tantas coisas que são fundamentais para a igreja, sobre missões, ministério de missões, pregar sobre o avanço missionário, pregar sobre o ID, sobre evangelismo, sobre batalhas espirituais. Todos esses e muitos outros assuntos que são os fundamentos, são as pregações chaves da igreja, que vão trazendo crescimento para o povo, onde o povo não vai mais se posicionar, se portar e ir para a igreja como meninos, mas como pessoas que em Cristo cresceram, em Cristo nasceram, em Cristo cresceram e em Cristo amadureceram. E agora chegam à estatura do varão perfeito, né? É isso que Paulo quer trazer. Por quê? Porque a heresia
se ela entra na igreja ou entra por meio de alguma pessoa no individual que está na igreja, a primeira responsabilidade que vai ser cobrada é da igreja. Porque é a igreja que tem o papel de pregar, de ensinar, de instruir. E para isto, Jesus, por meio do Espírito Santo, consolidou ministérios, que a gente tem os dons dos ministérios no 11, né? Verso 11 aqui. Então você anota aí, ó, verso 11, vou botar em vermelho aqui. Você tem os dons de ministérios, que é para cooperar com o crescimento da igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu não vou entrar em detalhe de cada ministério, porque senão vai tomar muito tempo e a gente vai falar sobre heresias e não sobre dons ministeriais. A gente fala isso numa outra aula. Mas aqui a gente compreende que já temos uma estruturação que é responsabilidade da igreja transmitir ensino, porque ela já tem condições de estar equipada com esses ministérios. Então a gente vê se está entrando uma heresia na igreja, a primeira cobrança vai vir para quem? Para a igreja, para as lideranças da igreja. Por que essa heresia está entrando? O que está acontecendo? Por que aquele rapaz lá, aquela moça, no seu individual, está pendendo para a heresia? Tem que verificar. Aí a igreja tem essa responsabilidade. Porque se alguém cai na heresia, se alguém está sendo levado de um lado para o outro em vento de doutrina, a primeira culpa é da igreja. Segundo, a exigência de vigiar, a exigência de estar trazendo sobre a compreensão de que não se deve cair em heresias. É também uma responsabilidade individual. Porque a igreja ela vai ter o papel dela, mas o crente no seu individual também tem o seu papel de querer crescer, de querer acompanhar esse investimento do Espírito Santo no crescimento da estatura da igreja. Então, uma exigência de Deus, é uma exigência do Espírito Santo, trazer sobre a igreja, sobre o indivíduo, o senso de responsabilidade de crescimento. Deixa eu até tentar trocar um pouquinho aqui a tela. Então, ó, vamos falar aqui rapidinho, só para a gente interagir aqui, para não ficar só aquela tela lá. É responsabilidade da igreja transmitir esse senso de responsabilidade individual do crente. O crente, ele foi chamado no seu individual também para ter a consciência de que ele tem que crescer, ele tem que amadurecer, ele tem que avançar, ele tem que crescer na sua estruturação de fé. Em qual sentido? O sentido de que ele vai compreender a sua confissão de fé, ele vai entender as regras que tem nessa confissão de fé, as doutrinações que são exigidas nessa confissão de fé, o que é doutrina e o que vai ser um dogma da igreja, o que vai ser doutrina humana, o que é doutrina sagrada, e crescer sobre a sua responsabilidade na sua confissão de fé pública, na sua confissão de fé dentro da igreja, na sua confissão de fé dentro da sua particularidade. Tudo isso são exigências da parte de Deus, por meio da instrução de Paulo, que o crente, tanto por meio da igreja, quanto também por meio da sua experiência individual, ele tem que chegar à estatura do varão perfeito. Ele tem que crescer, amadurecer, porque a falta do amadurecimento traz vulnerabilidade para as heresias, para os ventos de doutrina, não é? Que a gente vai continuar conferindo aqui no texto, não é? Que vai dizer o seguinte aqui, ó: para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Ou seja, a falta de amadurecimento vai nos levar a essa vulnerabilidade. A gente vai ficar... O menino é vulnerável.
Meninos que não têm... Por que Paulo fala como meninos? Paulo quer dizer o seguinte, que quem é menino ainda não tem direção do que vai fazer. Ele ainda não tem uma estrutura de decisão pronta para saber o que de fato é certo e o que é errado, porque o menino ele está em processo de formação. Está em processo de formação. Você pega uma criança, ela não tem o poder de decisão, por quê? Porque ela está em processo de formação. Você vai colocar ela numa escola católica, ela vai para lá. Aí você de repente quer tirar ela da escola católica e botar numa escola pública, ela vai para lá. Aí você quer tirar da escola pública e quer botar numa outra escola particular que não tem religião nenhuma, ela vai para lá. E se aquela escola começar a falar coisas que são contrárias à nossa fé, fala em ideologia de gênero, ideologia de política, ideologia partidária, e começa a trazer... Isso vai sendo formação, isso vai trazer uma formação para aquela criança. Porque ela não tem o poder de escolha, ela não tem um poder de decisão que alguém que já cresceu obteve esse poder. Então, quem está por detrás, ok, está conduzindo aquela pessoa. Da mesma forma, a igreja. A igreja, quando ela recebe almas, ela está com um monte de pessoas que estão nascendo em Cristo, que são crianças, que são meninos, que estão em processo de formação. E se a igreja não formar, aonde ela parar, ela vai ter a sua formação, que vai trazer diversos problemas para a igreja. Mas o crente, na sua particularidade, ele tem que entender também que ele tem que participar dessa formação. Porque se ele não participar dessa formação, o que acontece? Ele vai ser levado para qualquer lugar. E como ele não quer se submeter à formação do Espírito Santo, ele vai ser formado por ventos de doutrina, que vai deixá-lo mais perdido ainda, que vai deixá-lo mais desesperançoso, confuso, vai deixá-lo cheio de questionamentos, desacreditado, a ponto de chegar à incredulidade, como eu já vi muitos casos, de pessoas serem levados por ventos de doutrinas e hoje serem incrédulos. Aí eles querem colocar a culpa em Deus, querem colocar a culpa na igreja, sendo que não é culpa nem de Deus e nem da igreja. A culpa é que ele se submeteu a uma formação que não é a formação de Cristo. Ele não quis crescer na experiência que ele teve com Cristo. Então ele se formou em outro lado, que o confundiu mais ainda e no final das contas é frustrado. Então uma exigência das Escrituras Sagradas. Como lidar com heresia? Como lidar com herege? Primeiro, cresça na fé, cresça na palavra, cresça como igreja, cresça na igreja. Não é? Quando eu falo cresça na igreja, eu não estou falando de cargo, estou falando crescer em confissão de fé, para que não seja vulnerável aos ventos de doutrina. Por quê? Porque esses ventos de doutrina, eles têm o seguinte ingrediente. Qual é o ingrediente do vento de doutrina? É a artimanha dos homens. A artimanha. A astúcia. Então, os ventos de doutrina, eles são permeados de maldade. Porque eles produzem artimanhas que eles estão pregando com estratégias maliciosas. Os hereges, eles pregam com estratégias maliciosas, porque a estratégia do herege não é trazer uma visão diferente sobre Cristo, sobre igreja, sobre fé, sobre plano de Deus. É validar aquilo que ele estipulou como verdade. A gente já falou isso várias vezes nas outras aulas. Então, como que ele vai fazer isso? Por meio de artimanhas, de seduções, de astúcia, dizendo diversas frases como não é bem assim, você está interpretando errado, você está interpretando de um jeito. Não é assim porque no grego está dessa forma. Aí eles vão querer apelar
para uma ferramenta na qual você não tem acesso. Porque não é todo mundo que é formado em grego, não é todo mundo que é formado em hebraico. Aí, na verdade, quando você vai pesquisar a fundo o que ele estava falando, ele só estava inventando moda. Igual teve um tempo desse aí agora, que postaram na internet que o apóstolo Paulo possivelmente era homossexual. Olha só a heresia. Por quê? Porque lá ele estava falando no grego uma palavra que Lucas usou uma palavra e Paulo usou outra. E a palavra de Paulo, que Paulo estava usando, era uma palavra que era para poder falar dos homossexuais, e Lucas, de certa forma, falou algo que o povo de uma determinada cidade retratou Paulo com aquela mesma palavra, acusando Paulo também de Paulo ser homossexual. Olha só, gente, são coisas, são heresias das mais absurdas, mas que são feitas com astúcia e artimanha, porque eu falando aqui para você, você vai ver que é absurdo. Mas quando o herege vai falar, ele utiliza de erudição e de ferramentas nos quais ele, no meio da conversa, ele vai verificar se você tem acesso ou não. Se ele verificar que você não tem acesso, o que ele faz? Ele utiliza, ele fala, ó, mas no grego tá assim. Aí você não sabe de grego, você fala o quê? Aí, será que tá assim mesmo? Eu não tenho o que responder. Mas aí você recorre ao contexto dos textos, que não precisa necessariamente de grego, porque Deus ele não fez a Bíblia para que só compreenda quem é formado em grego e em hebraico. O grego e o hebraico é só para aprimorar. É só para aprimorar o conhecimento, para aprimorar a investigação dos textos. Mas para combater a heresia, basta uma vida cheia do Espírito Santo e cheia da palavra. E Deus traz resultado. Mas temos que tomar cuidado, porque os ventos de doutrina dos hereges são cheios de artimanhas e cheio de astúcia. São sedutores. Eles vão trabalhar na questão do relativismo para no final afirmar que não é nada relativo. Eles vão relativizar para poder causar a impressão de que a verdade absoluta é uma mentira. E depois que você acaba entrando no jogo deles, vão dizer que não existe outras verdades. A verdade é aquela que o herege está falando. Então, eles são astutos. E eles fazem o quê? Induzem ao erro. Induzem ao erro. A heresia, ela tem essa característica. Ela sempre vai induzir os homens a ir totalmente ao contrário daquilo que Deus instituiu. De que maneira? Distorcendo aquilo que Deus falou. Distorcendo aquilo que a palavra disse. Igual fez a serpente. Né? Eu disse na aula passada. Os hereges são uma representação da serpente no Éden. Um herege é a serpente do Éden dentro da igreja. Porque a serpente, inicialmente, ela não foi expulsa do Éden. Ela estava lá. E o herege, muitas das vezes, está dentro da igreja. Ele não é alguém que está fora. Ele não é alguém que está criticando a igreja. Alguém que está fora da igreja, falando algo contra a igreja, esse não é herege. Isso aí pode ser um militante contra a igreja, pode ser um algoz, pode ser qualquer coisa, um desviado, pode ser alguém que não é crente. Enfim, pode ser qualquer coisa. Mas ele não é herege de certa forma, porque o herege, ele veste a roupagem de crente, mas ele distorce as coisas do cristão. Eles distorcem os fundamentos de Cristo. Então, o que nós temos aqui? Indução a erros. Eles distorcem e induzem, igual a serpente. O que a serpente fez no jardim? Primeira coisa que ela fez, cometeu uma heresia. Vocês serão como Deus. E que sentido? Vocês terão a independência de Deus. Vocês vão ter o próprio governo. Você, Adão, foi colocado no jardim para governar o governo de Deus. Mas se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. Vocês serão como Ele. Vocês vão governar o seu próprio governo. Então,
uma heresia que fez o quê? Induziu ao erro. Que logo em seguida, o que Eva fez? Consumiu aquilo que era contrário ao que Deus havia estipulado. O que Adão fez? Fez o que era contrário àquilo que Deus havia determinado. Indução ao erro é a característica da heresia. A heresia ela vai relativizar coisas por meio de astúcia, por meio de artimanhas, sempre tentando tocar naquilo que satisfaz a carne e aquilo que diminui a nossa dedicação espiritual. Porque tem que ter uma recompensa, né? A heresia ela tem que trabalhar com alguma recompensa. E nisso induz ao erro. Mas aí, Paulo vai dizer no verso 15. Mas o que a gente tem que fazer? Mas temos que seguir, né? Seguindo a verdade em amor. Cresçamos mais uma vez, não é? Mais uma vez é exigência. Cresçamos em tudo naquele que é cabeça. Cristo. Então, como lidar com a heresia? Crescendo como igreja, crescendo na igreja, crescendo em fé, tendo noção de que se você é líder, você tem responsabilidade de conduzir o povo ao crescimento. Se você é liderado, você tem a responsabilidade de se doar ao crescimento para que não sejamos levados por ventos de doutrina. Então vamos dar continuidade aqui no seguinte, a gente vai vamos ver aqui na aula, a gente tem aqui Mateus 7, do 15 ao 20. Então vamos verificar lá, Mateus capítulo 7, do 15 ao 20, né? É uma leitura extensa, né? 15 ao 20. Vamos verificar aqui o que é dito nessa passagem. Então vamos lá. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore que produz bons frutos, assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o seguinte, está falando de falsos profetas, mas isso se aplica aos hereges também, porque como lidar com os hereges? Você tem dificuldade de compreender se aquele conhecimento, se aquela palavra, aquela instrução que está sendo direcionada para você é de Deus ou não? O que você faz? Na dúvida, não tenho conhecimento bíblico suficiente, não tenho palavra de Deus suficiente para identificar, veja os frutos. Não se guia por orientações de homens e mulheres que produzem frutos ruins ou que não produzem frutos. Não segue essas pessoas. Mas pode ser que elas estejam falando algo certo, algo que pode fazer sentido. Beleza, mas você não pode se guiar por essas pessoas. Essas pessoas elas não vão... quem não tem fruto, né, você vai seguir alguém que não tem fruto, logo você vai para um caminho que não dá fruto algum. Você vai ser seguido, vai se deixar seguir por pessoas que produzem frutos maus, logo você vai ir por um caminho que vai produzir frutos ruins, não é? Então não se deixa levar somente pela palavra, caso você tenha dúvida, fala assim, isso aqui eu não sei se é Deus ou não. Veja os frutos, porque assim como os falsos profetas, os hereges eles têm frutos ruins.
E a gente conhece o herege pelos seus frutos, não pelo seu conhecimento. É pelo fruto. Ele relativiza as coisas. Ele está em ativismos de reuniões que são contrárias àquilo que da ideia que Cristo colocou na palavra. Eles estão reunidos em rodas de escarnecedores. Eles estão reunidos em reuniões que vão praticar coisas contrárias a toda a estruturação da confissão de fé cristã. Não é? Você vê exemplos aí de pessoas que se reúnem com outras religiões, os hereges, pessoas, né, que se dizem cristãos e se reúnem com outras religiões, não para poder dizer, não, eu respeito a tua religião, nada disso. É para comungar não com as pessoas em si da religião, mas para comungar também com a religião dos outros. Não tem nada nas escrituras sagradas que afirme que a gente tem que estar em comunhão com confissões de fé que não sejam a confissão de fé em Cristo, com outros deuses, com outras religiões. A gente pode estar em comunhão com, assim como Jesus sentou com pecadores, com beberrões, com prostitutas, a gente pode sentar? Pode, na mesma condição que Cristo sentou. Para quê? Ganhar almas, evangelizar, influenciar, transformar por meio da palavra. Do contrário, não há necessidade, não há porquê, não há razão de estarmos reunidos com essas pessoas. Mas os hereges, eles são conhecidos pelos frutos. Eles vão falar de Jesus para você, mas os frutos dele não são frutos do Espírito Santo. São frutos de uma malignidade da carne, de um egocentrismo, de uma idolatria velada, de uma espécie de desfrute, né? Às vezes os frutos do herege, às vezes são os desfrutes das paixões desse mundo e tantos outros frutos que podem ser colocados aí na mesa que um herege dá. O herege, ele não tem fruto da árvore que está plantada no ribeiro de Cristo, na água viva do Senhor. Então como lidar com o herege? Conheça os frutos desse herege. Você vai ver na internet diversos homens e mulheres pregando coisas que não estão compatíveis com a escritura sagrada. E quando você vai ver um pouco da vida pessoal dessa pessoa, um pouco do fruto que ela dá publicamente, você já vê claramente na internet, né? Um está metido em escândalo sexual, o outro está metido em escândalo de beberrão, outro está falando que a Bíblia tem que ser trocada, que a Bíblia tem que ser atualizada, outros estão querendo invalidar, não é, as textos da Bíblia, mas tem igreja, são pastores, tem um rebanho, mas não são pastores de Cristo, eles são lobos, eles se apresentam como ovelhas, tá aqui, ó, mas por dentro são lobos roubadores, ou seja, eles têm um rebanho, certo? Eles têm um rebanho, mas eles não estão apacentando aquele rebanho como uma ovelha que foi graduada pelo Espírito Santo a ser pastor. Eles são lobos disfarçados, eles estão roubando as ovelhas perdidas do Senhor, eles estão roubando as ovelhas que Cristo disse que quando ele falasse, elas ouviriam a voz dele. Elas ouvem quando Jesus fala, podem até ouvir, mas no meio do caminho, esses lobos são roubadores, eles tentam roubá-las no meio do caminho, para impedi-las que a ovelha perdida vá de encontro ao pastor que está chamando, que é Cristo, né? Eles são lobos roubadores. E como sabemos que são lobos roubadores? Pelos frutos os conhecereis. E no grande dia, toda árvore que não produz bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Fogo que vai ser pior que o fogo do inferno. É o lago de fogo. É o lago de fogo que vai estar o inferno, o diabo e tudo que não procede e que é abominável diante dos olhos de Deus. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Como lidar com herege? Como lidar com heresia?
Conheça o fruto daquilo que está sendo pregado, daquilo que está sendo ministrado, unido a tudo que nós já falamos nas demais aulas. Então agora a gente vai voltar para o slide, porque já até fazer o seguinte. Vou ficar aqui no cantinho, no outro canto, que a gente vai ler essa parte da direita aqui. Então a gente já explorou essa aqui, graças a Deus já matamos essa parte aqui do canto aqui, já finalizamos aqui com sucesso. Agora vamos ver aqui, ó, o que é heresia. Vamos ler. Heresia inicialmente é o ensino rejeitado pela igreja. Por qual razão? Por ser um ensino que rejeita os elementos chaves do evangelho. Então presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é uma síntese do que é heresia na prática. Primeira coisa, heresia é um ensino que é rejeitado pela igreja. Ou seja, que igreja é essa? Ah, é a Assembleia de Deus? Ah, é a Batista? Nada disso. Que igreja é essa? É a igreja de Cristo, o corpo do Senhor. O corpo de Cristo que está totalmente, não é, pleno no Novo Testamento. Então a igreja, quando Paulo estava comunicando em Efésios 4, o que a gente leu, Paulo não está comunicando só para a igreja de Éfeso. Ele está comunicando para a igreja universal de Cristo, a igreja como um todo, que compartilha daquilo que nós falamos lá na outra aula, lá atrás, nas primeiras aulas, antes de aula de heresia, que era a catolicidade da igreja. A catolicidade da igreja, aquilo que é rejeitado pela catolicidade da igreja. Os ensinos das escrituras, né? Os ensinos aqui, ó, da palavra de Deus. Tudo que é ensino que é rejeitado pela igreja, pela palavra, por aquilo que passou pelos apostolados, por aquilo que está dentro do cano sagrado, isso é heresia. Por qual razão? Né? Porque, é só porque não está na Bíblia? Não é só por causa disso. É só porque, de repente não é uma visão diferente, de repente não é um conhecimento a mais, de repente não é uma instrução para esclarecer algum texto na Bíblia, a gente está considerando que é heresia? Não, por quê? Porque a característica do ensino que é rejeitado pela igreja é o ensino que rejeita os elementos. Deixa eu até fazer o seguinte, ó, deixa eu botar aqui com outra cor. Eu vou fazer uma paradinha bonitinha, ó. Aqui, ó, deixar destacado. Aí a gente vem aqui, ó, que em vermelho, que rejeita os elementos chaves do evangelho, né? Então, ó, primeira coisa, inicialmente é o ensino rejeitado pela igreja. Por que a igreja rejeita esse ensino? Isso aqui é extraordinário, né? Por que a igreja rejeita o ensino? Porque o ensino rejeita os elementos chaves. Entendeu? O ensino rejeita os elementos chaves. Vou beber um café aqui. O ensino rejeita os elementos chaves. Então, que elementos chaves são esses do evangelho? Os quais eu falei no começo da aula. É justificação, salvação, pecado, fé em Cristo Jesus, salvação pela graça e não pelas obras, salvação somente em Cristo, arrependimento de pecado, sobre apostasia. Existe apostasia. Apostasia é uma realidade pelas escrituras sagradas, sobre volta de Jesus, sobre nascimento de Jesus, morte e ressurreição de Jesus. Tudo isso são elementos chaves do evangelho. Então, quando você tem um ensino que rejeita alguns desses elementos chaves, porque tem heresia que não rejeita todos, mas rejeita alguns. E nessa rejeição, a igreja rejeita esse ensino, porque a igreja ela não foi levantada para poder fazer da Bíblia um self-service, onde você coloca o que você quer no prato. Você tem que comer o prato inteiro, igual João, né? Igual o apóstolo João, né? Na ilha de Patmos, quando ele teve a revelação, lá em Apocalipse, o anjo falou para ele: engole o rolo. Não, eu vou engolir esse pedacinho. Não, meu irmão, engole o rolo inteiro. A Bíblia
também é esse rolo pra gente. A gente tem que engolir inteiro. Tem que engolir aquele rolo todo. Não tem como você selecionar. Então, ensino que seleciona e rejeita alguns elementos chaves do evangelho, esses devem ser ensinos rejeitados pela igreja, porque são heresias. Por exemplo, Jesus a salvação não é pela graça, é por obras. Foi uma heresia largamente pregada na Idade Média. A reforma protestante que tirou esse ensino. Esse ensino permanece em outras religiões, mas na Igreja de Cristo não permanece, né? Não permanece. Então é uma heresia, é um ensino que tem que ser rejeitado. E teve, na Idade Média, diversos hereges que militavam em favor desse ensino para poder reforçar a dogmatização da igreja denominacional, né? Não da Igreja de Cristo, mas da igreja denominacional. Então você tem isso. Você tem pecado, relativização do pecado. Pecado que é a questão da heresia da graça, da hipergraça, não é? Que você pode pecar à vontade que Cristo já te perdoou. Então você te tira, né, a sensibilidade de que você pode se desviar, de que você pode se apostatar, que você pode perder a salvação, de que você pode ir para o inferno. Tira essas características. Tirando essas características, é um ensino que tem que ser rejeitado pela igreja. É um ensino que é considerado uma heresia, porque ela tira os elementos chaves, que é você se manter, você é salvo pela graça. Você não tem nada que você possa fazer para ser salvo, a não ser reconhecer que é pecador, se entregar para o convencimento do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo, conforme João capítulo 16, né? João capítulo 16, verso 8. Você se entrega a esse convencimento, reconhece os seus pecados e pede perdão a Deus por meio da sua entrega a Jesus. É só isso que você pode fazer para ser salvo, ou seja, nada, né? Porque é só se entregar. Cristo é que fez tudo na cruz do Calvário. Muito bem. Agora, depois que eu estou salvo, Hebreus já vai dizer, não é, que existem pessoas que experimentaram da graça, experimentaram da salvação, experimentaram do Espírito Santo e saíram. Por quê? Porque assim como Demas experimentou da graça, da salvação, foi com Paulo em diversas missões e no final se entregou às paixões desse mundo. Então é possível você perder a salvação, é possível você deixar escapá-la. Foi a advertência que teve para a igreja de Éfeso, não é? Que é: lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras, não é? Ou volte ao primeiro amor, para que eu não tire o teu candelabro. Ou seja, você vai perder não só perder o candelabro na questão de que a igreja vai deixar de existir, Deus vai destruir o templo daquela igreja. Não é isso. Até porque a igreja não tinha templo, era de casa em casa. Mas eles vão perder a condição de salvação se eles não vigiarem. Então, esses elementos que eliminam esses elementos chaves de responsabilidade, porque se você acredita, você vai na questão da hipergraça. Se você vai na questão da hipergraça, não é? Que condiciona o homem, você pode pecar e tal, mas Jesus te ama, você é o centro de Jesus, você é o centro de Deus. Irmãos, você não é o centro às vezes nem da tua família, nem da tua parentela, tu é o centro, quanto mais de Deus. Deus não é centro, Deus não está com a vida dele, não é? Com a vida dele, né? Deus é muito além disso, né? Com a eternidade dele limitada a eu e você, não. Deus ele nos alcança pela sua graça e misericórdia.
Então, tudo isso que invalida, que diminui a soberania de Deus, que diminui a responsabilidade do salvo, que relativiza as questões do pecado, tudo isso se enquadra dentro de um ensino que rejeita os elementos chaves do Evangelho. Não é? Tem a questão, né? Aí você vai falar assim, não, mas tem a questão da predestinação, que a predestinação, ela afirma que o salvo é salvo para sempre. Isso a gente pode ver que é uma doutrina que os apóstolos não pregaram. Os apóstolos não pregaram sobre esse assunto. E os pais da igreja também não pregaram sobre esse assunto. Isso aí foi sendo desenvolvido a partir de uma concepção do gnosticismo. E o gnosticismo é que traz essa questão de que alguns serão salvos, alguns serão predestinados, e que a perda da salvação é impossível para aqueles que tiveram acesso à salvação, porque eles foram predestinados. O gnosticismo já trabalhava isso. E isso não é compatível com o ensino dos apóstolos e o ensino da igreja. Eu não quero estar falando aqui sobre calvinismo nem nada, porque não é a ideia, não estou querendo enquadrar eles como hereges, nada disso. Só estou querendo esclarecer uma dúvida que surge repentinamente, não é? Que a gente vai ver a diferença de heresia com equívocos teológicos. A gente vai ver isso já na próxima página. Pode ficar tranquilo, não estou associando ninguém dos calvinistas a heresia, apesar de que não é porque é calvinista que não pode ser herege. Tem calvinista herege, assim como tem arminiano herege, tem presbiteriano herege, tem assembleiano herege, tem herege em tudo quanto é denominação. Não vem com essa. A questão é para identificarmos pelos frutos, pelas lições, pela maneira que instrui, não é? Pelo acesso, né? Pela recepção que eles têm dos elementos chaves do evangelho e se a igreja rejeita esses ensinos. Então a gente vai fazer o quê? Não é? A gente vai trabalhar as questões da heresia. Então o que a gente faz? A gente reconhece a questão do ensino se aceita os elementos chaves. Aceitou os elementos chaves do evangelho? Beleza, vamos continuar ali verificando os frutos e tudo mais, mas nada que seja para julgar aquele irmão. Se ele está pregando que compete a palavra de Deus, logo a igreja recepciona e aceita. Se rejeita os elementos chaves, a igreja vai rejeitar esses ensinos, né? Tem muitos outros ensinos que rejeitam os elementos chaves da igreja não, do evangelho, né? Vários ensinos, mas o do pecado, da salvação, eu acho que já foi o suficiente para você compreender, né? Tem muitos outros aí que você vai, ao longo dos seus estudos, você vai compreendendo aí, identificando. Bom, vamos continuar aqui com o Fitzsimmons Allison, que ele vai dizer o seguinte, ó. Vou até virar aqui, que parece que eu tô agora sim, parece que eu tô olhando para o lugar certo, né? Porque antes eu estava olhando para o lugar errado. Então, a gente tem o seguinte, o Fitzsimmons Allison vai dizer o seguinte, ele é teólogo e bispo anglicano, né? Ele diz algo sobre quem vive de acordo com os ensinos heréticos, né? Deixa eu pegar aqui a caneta, o apontador a laser, vamos ver, ó. As vítimas desses ensinos são incentivadas ou a escapar do mundo e de sua humanidade básica por meio de algum tipo de fuga e morte, ou a usar a religião para fundamentar e isolar ainda mais seu ego autocentrado da necessidade de amar e ser amado. Olha só isso aqui. Olha o que ele quer dizer. Primeira coisa que a gente nota é o seguinte. Ele vai mostrar algumas etapas aqui, 2 etapas pelo menos, que a gente divide aqui com esse risco aqui. Daqui para frente ele diz o seguinte, ó. As vítimas da heresia, né, elas vão ser incentivadas a primeiro ou escapar do mundo, ou seja, escapar da ordem natural das coisas. Elas são incentivadas a redefinir o que é a ordem natural das coisas, que não tem como redefinir, né? Porque Deus já está tudo nas escrituras sagradas, Gênesis, Apocalipse, como que é a ordem natural das coisas,
por meio desse mundo caído e pecaminoso, da queda do homem. Então, o que você planta, você colhe, você tem responsabilidades, você tem ameaça, você tem tribulações. Jesus disse, tereis tribulações, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tem questões de como você vai lidar com as tribulações, como você vai lidar com os desafios. Tem traições, tem sabotagem, tem vitória, tem alegria, tem choro, tem tristeza, tem dor, tem cura, tem... não tem como você escapar da ordem natural das coisas, que só um vai redefinir o mundo, que é Cristo Jesus, que já redefiniu em parte, não é? A partir do momento que ele encarnou, principalmente quando ele morre e ressuscita, e que ele vai redefinir por completo na sua volta triunfal, né? Quando ele retornar e estabelecer o reino para sempre nesta terra, tudo será transformado, não é? Tudo será novo. Então você tem, do contrário, você tem essa ordem natural das coisas, mas a heresia vai incentivar a escapar desse mundo. Ela vai pegar essas vítimas e com aquilo que eu disse lá atrás, né, em Efésios 4, da astúcia, da artimanha desses homens malignos, eles usam a erudição, usam a retórica, a oratória, usam a heresia, usam o ensino bíblico distorcido para poder transmitir uma heresia na qual vai captar essas vítimas por meio dessas necessidades humanas que elas têm. Ou seja, quer escapar desse mundo, quer escapar das consequências desse mundo, quer fazer o que quiser achando que não vai ter consequência, né? E eles querem dizer que tudo aquilo que eles estão fazendo não é um erro. É a igreja que é atrasada. É a interpretação da igreja que é retrógrada. Sendo que é o contrário, né? A interpretação dos elementos chaves do evangelho, eles nunca envelhecem. Eles são progressivos. Eles não envelhecem. Eles atravessam gerações, séculos. E quando alguém tenta calar, Deus levanta reformadores, como aconteceu e vem acontecendo, né? E vem acontecendo. A igreja hoje não está numa reforma no que se refere o que aconteceu com Lutero, Zwinglio, com tantos outros reformadores, com John Huss, que foi pré-reformador, com a chegada dos anabatistas, Karlstadt e tantos outros. Mas a igreja tem passado por reformas. Tem passado por reformas com homens e mulheres que Deus tem levantado para trazer de volta o evangelho que tem que ser pregado. Então a heresia, ela tem essa proposta, escapar da ordem natural, dos princípios que Deus estabeleceu desse mundo. E também tem como proposta incentivar as pessoas que querem escapar da sua humanidade básica, não é? A gente vê aí hoje, né, essa questão de ideologia de gênero, as escrituras sagradas, a fé do cristão, o elemento chave do cristianismo vai afirmar que você sair da sua natureza, você que é homem, se desconfigurar da sua natureza como homem, você que é mulher, se desconfigurar da sua natureza de mulher, você que não se desconfigura da sua natureza, mas você se deita com a pessoa do mesmo sexo, é pecado diante de Deus. E são inúmeros os textos no Antigo e no Novo Testamento. Isso está ali claramente. Agora, a pessoa não é crente, a pessoa não é cristão, não se entregou para Jesus. Aceita se quiser. A igreja não vai emplacar uma perseguição contra aqueles que não aceitam aquilo que é pregado. Isso foi feito pela Igreja Católica lá na Idade Média. Isso foi feito, por isso que a reforma foi uma grande arma de Deus, não é? Porque o Evangelho, ele é uma pregação, não uma imposição.
é uma proclamação e não uma prisão, né? Traz liberdade, convencimento, né? Ninguém convence o outro prendendo, né? Ninguém convence alguém prendendo a pessoa, colocando ela num cárcere. O convencimento é por meio de liberdade. E a pessoa, ela vai escolher o que quer. Mas o papel da igreja é pregar esses elementos chaves. E o herege, o que ele faz? Ele seduz, ele traz, incentiva essas vítimas a saírem desse mundo, a escaparem da humanidade básica, escaparem daquilo que é da sua responsabilidade no mundo e na sua responsabilidade consigo mesmo, de modo que ela pode fazer o que quiser. Aí vem as consequências, né? Porque a vida é como um cartão de crédito mesmo. Você pode gastar à vontade, faz o que quiser, mas o boleto chega para todo mundo. Para todo mundo chega o boleto para pagar. Só que a diferença é que aqueles que estão em Cristo Jesus, Jesus pagou o boleto. Jesus pagou a conta. Agora, quem não está em Jesus vai ter que pagar a sua conta e não aguenta. E não aguenta pagar. Aí, ó, como que incentiva a escapar desse mundo ou a escapar da sua humanidade? Por meio de algum tipo de fuga e morte, né? Por meio de algum tipo de fuga e morte, porque essa fuga também vai levar à morte. Aí vem a segunda etapa. A segunda etapa que o Fitzmond vai trazer. Ou o herege traz incentiva, né, essas vítimas a fazer essas coisas que eu citei, ou a usar a religião para fundamentar e isolar ainda mais seu ego autocentrado da necessidade de amar e ser amado. Então, olha só isso aqui. Porque aí você vai ter vítimas que não têm essa crise de identidade, essa crise de responsabilidade do primeiro grupo, né? Vamos botar aqui primeiro grupo. Vamos botar aqui 1G, né? 1G, vou botar um G loucaço aqui, mas você compreendeu. 1G. E aqui é o segundo grupo, né, que ele estabelece. 2G. No segundo grupo, não é essas pessoas igual do primeiro. São pessoas que querem validar aquilo que está dentro do seu ego. São pessoas que querem ter ou tem a necessidade de ter a ser o centro das atenções, né? E tem a necessidade de ter pessoas ao seu lado e tem a necessidade de ser o centro das atenções, de ser amado, de ser honrado o tempo todo, de ser reverenciado, de ser quase que idolatrado. Então, os hereges utilizam a religião para fundamentar isso. Porque através de tudo aquilo que fala que tem Deus, é como se o elemento Deus, o elemento sobrenatural, validasse tudo aquilo que está sendo falado, que está sendo dito, para que o ego seja afagado, para que o ego seja sustentado e as pessoas fiquem ali ao redor daquela vítima, da heresia. Então você vai ver que o produto da heresia normalmente é o ego, né? O ego, na verdade, é a raiz da heresia, porque ele tem algo que ele quer e não quer largar. Tem algo que o herege ou a vítima da heresia, eles podem até ser confrontados pelo evangelho, mas eles vão rejeitar esses elementos do evangelho. Por quê? Porque eles não querem largar aquilo. Eles não querem largar. Então você vai ter heresias das mais absurdas, né? Vai ter gente que não quer estar casado com uma mulher só. Então ele vai pegar e vai montar uma heresia sobre a poligamia, vai unir as questões do Antigo Testamento com o Novo Testamento, vai fazer uma gambiarra do inferno para poder dizer que pode ter 2, 3, 4 esposas.
Vai ter outros que vão querer deitar com a pessoa do mesmo sexo. Vai inventar um monte de coisa. Como eu disse, vai tentar inventar coisa até no grego. Vai tentar inventar coisa até no hebraico. Para poder legitimar aquilo que ele não quer largar. Que o evangelho confronta. Né? Não sou eu, não é a igreja propriamente que está confrontando. É o evangelho. É o evangelho que está confrontando. Então qual é o elemento? A pessoa vai tentar, o herege vai tentar desbancar a igreja. A igreja vai dizer o seguinte, cara, isso aqui não é a gente que está inventando. Isso aqui está na Bíblia. É a Bíblia. É só você ler. Não tem segredo. Se você está duvidando do que a igreja está falando, leia a Bíblia. Aí o cara vai ler a Bíblia, o que ele vai fazer? Eu tenho que rejeitar esses elementos. Porque agora eu não tenho o que fazer. Porque se a autoridade maior é a Bíblia, eu tenho que modificá-la. Eu tenho que modificar. Então como que eu modifico? Não tem como eu escrever uma Bíblia nova e sair passando que ninguém vai aceitar. Então o que eu faço? Eu distorço a interpretação para poder legitimar aquilo que eu não quero abandonar. É isso que o herege faz. É um lobo disfarçado de ovelha. É um lobo disfarçado de ovelha. Vamos seguir para frente? Deixa eu apagar isso tudo aqui, que ainda ficou a marca, né? Deixa eu apagar aqui. Apagar tudo. Beleza. Então vamos para frente. Aí tá aqui, ó. O termo heresia é derivado do grego airestai, né? Eu gaguejei para falar porque eu não domino o grego, tá, gente? O grego que eu coloco são frutos de pesquisa, tá? Mas não tá nada errado. Você pode pesquisar também à vontade. Então, a heresia, ela é... Deixa eu ver onde tá meu apontadorzinho aqui. O termo heresia é derivado do grego arestai, que significa escolher. O termo não implica uma escolha neutra, preste atenção, não implica uma escolha neutra. Existe um fator espiritual, moral, subjacente. Há um inescapável fator ligado ao coração. Então o que significa? A heresia é, como eu disse, ela é fruto do ego, é fruto de um desejo, é fruto de uma escolha. Fruto de uma escolha, como está aqui, ó, fruto de uma escolha, né? Aí, é fruto de uma escolha, eu ia escrever, mas não vou escrever não, que está ligada aos desejos do coração. Aos desejos do coração, que não quer largar. Então você vai perceber, todo herege ele vai pregar algo que no fundo não está querendo beneficiar a igreja com uma compreensão, não está querendo beneficiar a proclamação do evangelho, não, ele está querendo legitimar algo que ele gosta ou que ele que favorece ele. Por exemplo, às vezes existe o herege que vai pregar sobre a questão de que não há problema uma pessoa do mesmo sexo se deitar com uma pessoa do mesmo sexo, e às vezes ele é hétero, e às vezes ele não tem esse problema, mas o círculo que está em volta dele, que honra, que o abençoa, não vou dizer abençoar, que não tem nada a ver essa palavra dentro desse contexto, que o honra, que o beneficia, que o exalta, que abre portas de outros lugares para ele ir, portas financeiras, portas de palco, portas de aplauso, que trazem para ele novas conexões de pessoas maiores. Às vezes as pessoas que estão ao redor dele são pessoas desse tipo. Então ele não tem problema com essa área, mas às vezes ele tem pessoas que o patrocinam, que são dessa área. Então, para ele não perder esse patrocínio, ele afirma categoricamente. Por quê? Porque ele não quer perder esse benefício. Então ele produz uma heresia porque ele escolhe manter essa relação, esse desejo que está no coração deste lobo. É isso que acontece, dentre diversos outros exemplos, né? Então a teologia é importantíssima
também para esta área, onde você vai identificar os princípios da confissão de fé, os elementos chaves do Evangelho. Os elementos chaves do Evangelho, você vai identificar aquilo que a igreja rejeita, aquilo que a igreja abre espaço para. Pode ser uma interpretação equivocada e não é propriamente uma heresia, a gente vai ver isso agora. Mas você, com a teologia, você tem uma ferramenta a mais para saber lidar com as heresias e com os hereges, sabendo de onde vem e de qual razão está acontecendo essas heresias. Primeiro a gente viu, né, em Mateus 7 aqui, né? A gente viu Mateus 7 aqui, a gente viu que pelos frutos você conhece o herege. Pelos frutos você conhece a heresia. E a gente liga a questão de daquilo que eu falei lá antes. O herege ele rejeita. O herege e a heresia, eles trabalham com a rejeição dos elementos chaves, porque eles querem sustentar algo que gostam, ou algo que praticam, ou algo que eles escolhem que está ligado ao coração. A teologia vai te ajudar nisso tudo. E para seguir para frente, a gente tem outro dito dele, né? Que deixa eu voltar aqui, deixa eu apagar só isso aqui rapidinho, senão depois. Beleza. Aí aqui, ó, a gente tem, ó, ele diz o seguinte, ó. O Fitzman Allison diz o seguinte, ó: as heresias satisfazem. Peraí, deixa eu sair aqui, que senão vou atrapalhar a leitura, né? Ah, agora sim, né? Vamos até voltar aqui para ficar bonito. Aí, agora sim. Aí diz, ó: as heresias satisfazem as tendências mais indignas do coração humano. Quem disse isso? O Fitzman Allison, esse anglicano, teólogo anglicano. Então, pessoal, olha quanto ensino a gente pode tirar daqui. São tendências indignas do coração. A heresia busca satisfazer as vontades maldosas do coração humano. E o herege, ele não tá nem aí se você... pro que a Bíblia tá falando, pro que a Bíblia tá dizendo. Ele não tá nem aí. O que ele quer é experimentar, viver e não abrir mão daquilo que favorece o seu ego fétido. Vamos para frente. Definição teológica sobre heresia. Aqui a gente já está chegando no final da aula. A gente vai fechar aqui, que vai estar dessa maneira. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá, ó. Definição teológica sobre heresia: um ensino ou prática que distorce, nega ou contradiz uma verdade fundamental da fé cristã, revelada na Escritura e recebida pela igreja. Então, heresia é isso, é aquilo que ensina ou pratica, né? É um ensino ou prática que distorce. É como eu disse, distorceu é heresia, negou é heresia, contradisse é heresia, ou seja, contradisse é que coloca as escrituras em contradição, né? Igual a questão do exemplo, né? Deitar com a pessoa do mesmo sexo é pecado. Aí você vê lá na escritura que está escrito. Aí a pessoa vai e prega: não, não é pecado, você interpretou errado, porque isso é no Antigo Testamento. Fala assim: mas está no Novo. Não, mas no Novo é porque a igreja interpretou errado. Fala assim: não, a igreja não interpretou errado, está escrito claramente. Então, aí você começa a ter um ensino que está contradizendo aquilo que a Bíblia está dizendo. Está querendo colocar a Bíblia em contradição. Esse ensino e essa prática já pode ser considerada heresia, né? Como eu disse, negou, distorceu, mesma coisa. Mas o que? Uma verdade fundamental da fé cristã, revelada na Escritura e recebida pela igreja. Ou seja, revelada na Escritura e recebida pela igreja. Ou seja, foi recebido pela catolicidade da igreja, pelos apóstolos, não é? Pelos
pelos discípulos dos apóstolos, pelos pais da igreja, tudo aquilo que está dentro da configuração do cânon sagrado. Esse ensino revelado não é um ensino que não está na Bíblia, mas Deus me revelou em sonho. Não tem nada disso. E dentro desse ensino é considerada heresia aquilo que mexe na verdade fundamental da fé cristã, como eu disse, né? Aquilo que ele tenta eliminar os elementos chaves do evangelho. Por que isso? Porque a gente vai ver que tem uma diferença entre equívocos teológicos, interpretações equivocadas e heresia. Nem tudo é uma heresia, né? A gente vai ver isso agora. Então vamos pegar aqui esse exemplo, né? De diferença. Vamos ver. Ó. Primeiro, a gente tem aqui, ó, o que é diferença de heresia para equívoco teológico e tudo mais. Primeiro, difere de opiniões secundárias. Adiáforas, né? A gente vai ver o que é adiáforas. Não é discordar em pontos menores, como estilo de culto ou uma escatologia específica, por exemplo. Então, o que acontece? Heresia não é opinião secundária. Isso que a gente tem que entender. Heresia não é opinião secundária. Heresia não é aquilo que está dentro da adiáforas. O que é isso? Adiáforas são práticas, vou botar aqui, cerimônias, né? Você escreve aí. Cerimônias, práticas, né? Cerimônias. Eu vou escrever um pouquinho com garrancha, gente, que eu estou escrevendo com mouse, né? Eu não tenho caneta ainda, mas se você der um like e ativar o sininho, vai ajudar a eu comprar uma caneta em breve. Cerimônias que não estão, vou botar um N-til aqui para você entender que é não estão nas escrituras sagradas, né? Não estão, vou botar ES para você entender que é a escritura sagrada, não estão nas escrituras sagradas, vírgula, mas N-til que é não, né? Mas não são proibidas. Entendeu? Isso aqui é que significa adiáforas, proibidas. O que isso significa na prática, né? Exemplo. Tá na Bíblia que tem que usar terno e gravata para ir para a igreja? Não tá na Bíblia. Mas a Bíblia proíbe botar uma regra dessa? Não proíbe. Então é uma adiáfora. Então não tem problema. São cerimônias que podem estar dentro da cosmovisão da igreja. Ou de uma cosmovisão denominacional que vai contribuir para o avanço do evangelho numa região específica. Não é? Às vezes tem uma região, por exemplo, né? Vamos colocar um exemplo. Pode ser até polêmico que eu vou falar aqui, mas teve uma instrução para Paulo que não foi para a igreja universal, foi para a igreja de Corinto. Mulheres, não cortem o cabelinho, não corte o cabelo curto. Por quê? Porque vocês vão ficar semelhantes às prostitutas. Então Paulo não estava dizendo que toda mulher de cabelo curto é prostituta, ele estava dizendo que naquele lugar em específico havia um problema cultural, um problema dentro da prostituição que poderia invadir a igreja também, que poderia associar mal ou então poderia atrapalhar o testemunho do evangelho de Jesus por meio das mulheres, porque a cultura daquele lugar era mulher de cabelo curto, prostitutas. Então, às vezes, Deus utiliza uma cosmovisão específica num lugar que não está sendo obrigatoriamente na Bíblia, mas utiliza num determinado lugar para poder potencializar o testemunho do evangelho naquele lugar em específico. Então, tem lugares que, por exemplo, você tem pessoas muito rebeldes. A cultura daquele lugar, daquela cidade ou daquele bairro são pessoas rebeldes demais. Então, Deus estabelece por meio de uma pessoa ou traz uma inspiração pelo Espírito Santo de
aquela igreja tem uma cosmovisão, aquela denominação tem uma cosmovisão de terno e gravata. Para quê? Para trazer ordem, para trazer uma transformação no caráter da pessoa, não somente por meio da palavra, mas por meio de um novo comportamento, de uma nova maneira de se posicionar, de responsabilidade, né? Porque você tem que ter a responsabilidade de uma roupa específica para a igreja. Agora tem outros lugares, outras igrejas, outras denominações que Deus não deu essa visão. Deus deu outra visão, uma visão mais tranquila, uma visão mais comunidade, pode ir de camisa polo, aquela coisa, e tá tudo bem. A Bíblia não diz que é obrigado de camisa polo, não diz que é obrigado aí de terno. A Bíblia não diz que é obrigado o homem fazer barba, não diz que é obrigado a usar barba. Mas quando está essas questões na igreja, são cerimônias, né? São digamos assim, dogmas que não estão proibidos nas escrituras, mas as escrituras também não mandam, né? O equívoco teológico, é quando a igreja quer afirmar, não é, que a Bíblia manda ser assim. Aí está totalmente errado. A pessoa pode chegar e falar assim, cara, essa aqui é a visão da igreja. Por quê? Por que, pastor, que é a visão da igreja? Por causa disso. A gente está num cenário assim. De repente, Deus vai mudar a visão daqui a um tempo. Mas, por enquanto, vai ser dessa forma. Por enquanto, aqui é terna, é gravata, é não sei o quê. Faz parte da denominação. A denominação cresceu com essa visão e tal. Deus não disse que é para mudar e tal. De repente, Deus muda daqui a um tempo. Ah, pastor, mas está na Bíblia? Não, na Bíblia está ordem, decência, parará, e para você seguir a visão do líder. Então, é isso que a igreja tem que amadurecer também, né? Mas isso não são questões de heresia. Uma igreja tem um estilo de culto e a outra tem outro, não significa que uma é herege e a outra não. Por essas razões, não. É por aquilo que está sendo pregado e praticado, porque está dizendo aqui, ó, vou botar até em vermelho para a gente poder não perder a linha de raciocínio. Ó, a heresia, por definições teológicas, é um ensino ou prática. Então, se a igreja está ensinando e praticando alguma coisa que distorce, que nega ou que contradiz, né, a escritura. Deixa eu voltar aqui. O que contradiz a escritura está totalmente errado. Aí é heresia. Agora, um usos e costumes não é uma heresia. Usos e costumes é simplesmente uma visão da igreja, uma visão denominacional, né? Outro exemplo, escatologia. Por que eu botei isso? Porque aqui são visões teológicas, não é? Então, por exemplo, você tem amilenista, pós-milenista, pré-milenista. Dentro do pré-milenismo você tem pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo. Aí você tem as estruturações, né, de definições que ainda não estão dentro do pré, pós e amilenista. Eles vão se enquadrar em uma delas, que é futurista, preterista, não é? Histórico. Você vai ter o outro esqueci, tem um quarto lá que não sei se é idealista, eu não lembro, tem um tempo que eu não lido com essa matéria. Mas você tem essas estruturações e divergem-se uma das outras com muita força. Então você vai considerar que uma está certa e a outra é herege? Não, aí já é visões teológicas. Por quê? Porque essas visões estão discutindo um assunto que não distorce, não nega e não contradiz os elementos fundamentais da fé cristã, né? Tem gente que atribui a heresia de forma errada às pessoas, né? Às vezes a pessoa fala assim, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Aí vem um abençoado e bota lá no comentário, herege. Mas por que ele cometeu heresia? Porque ele falou isso. Mas isso não é heresia, isso é uma interpretação.
Mas o certo é que vai ser arrebatado depois da tribulação. Fala assim, então, isso é outra interpretação. Mas por que não é heresia então? Porque não nega, não distorce, não contradiz a verdade fundamental da fé cristã. Você compreender que Jesus vai vir e arrebatar a igreja antes ou depois da tribulação não vai negar os fundamentos da fé. Não vai negar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que pecado é pecado, que salvação é pela graça, que sobre apostasia, não vai negar sobre céu, sobre inferno, não vai negar sobre se reunir como igreja de crescimento na fé, não vai negar nada disso. Então, essas questões não são heresias, alguns são equívocos teológicos, são interpretações erradas, é uma má leitura do texto. Por exemplo, tem gente que vai ler o texto, né, e às vezes não domina muito bem aquele texto, mas vai pregar em cima. E eu já vi pessoas, né, às vezes pegar e trazer uma interpretação equivocada de comparar, às vezes, um personagem da Bíblia e aplicar outro personagem da Bíblia dentro do mesmo sermão que não tem nada a ver. O cara é herege? Não. Esse foi um equívoco de interpretação, né? Foi uma má colocação, foi uma má concordância bíblica. Então isso não é. Por quê? Porque ele pode ter errado na interpretação, pode não ter feito uma boa colocação, uma boa concordância bíblica, mas ele não negou os fundamentos essenciais da fé. Ele não distorceu, ele não falou algo que machuca os elementos do evangelho. Ele não falou nada. Então, ele falou, pode ter falado uma besteira interpretativa de um personagem, mas a palavra dele continua falando que Jesus é o Salvador, que ele morreu, ressuscitou, que nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, sob o batismo nas águas, sob o batismo no Espírito Santo. Ele fala sobre as verdades do evangelho, que só vai para Jesus por meio de arrependimento, por meio de confissão e tal. Beleza, então é isso. Agora, a heresia é o quê? A heresia trata-se de negar o núcleo da fé. Isso aqui que é heresia. Ó. Aqui é heresia. Aí vou botar em azul. Se tiver azul aqui, eu vou botar. Aí azul aqui, ó. Aqui, ó. Em azul é equívoco teológico ou equívoco interpretativo. Aqui eu vou botar assim, ó. ET, né? Nossa. ET, que é equívoco teológico. Não tem problema. Todos nós já passamos por isso. Todos nós já passamos por um equívoco teológico. Não tem problema nenhum. A gente vai crescendo, não é? Vai evoluindo com a leitura da Bíblia, com o comentário. Tem comentário bíblico que a gente acha que está tudo certo ali. Com o tempo a gente vai lendo as escrituras e vê que aquele comentário bíblico não está tão certo assim. A gente vê outro e tal. Normal. Agora, aqui é onde moram os miseráveis, né? Aqui é o Hzão de heresia. Aqui é heresia. Porque a heresia, ela trata de negar o núcleo da fé. Ela nega Cristo, nega a obra de Cristo, nega a Trindade, não é? Nega a salvação pela graça, nega propriamente a graça. Mas eu conheço o fulano que prega umas coisas tal, mas ele não nega. Mas aí ele faz o quê? Vem aqui em cima, ó, ele distorce Cristo, distorce a obra, distorce a Trindade, distorce a salvação, ou então ele contradiz e tudo mais, entendeu? Aí a gente tem um exemplo desse camarada aqui, né, que é o Yaroslav Pelikan, né? Yaroslav Pelikan, historiador da igreja, vai dizer o seguinte: heresia não é a negação completa da fé. Ó, preste atenção nisso aqui, cara. Isso aqui, ó, ponto de exclamação aqui para essa questão. Heresia não é a negação completa da fé cristã, mas uma distorção seletiva de suas verdades. Gente, preste atenção. Tudo que eu vim dando de aula, eu vim trazendo o que eu estudei sobre heresia, mas trouxe diversos autores renomados, teólogos renomados,
com suas frases explicando o que é heresia. E todos eles vêm dando concordância com o que eu venho falando. A gente acabou de ver o Fitzmo, Alisson, a gente viu agora Yaroslav Pelikan dizendo tudo aquilo que eu vim falando. O herege não vai negar a fé completa, porque senão ele não é herege. Né? O herege ele não tem como ele negar tudo, porque senão ele perde o público. Senão ele não consegue, como lobo, roubar as ovelhas, ser esse ladrão, né? Mas o que ele faz? Ele distorce uma série, né? Uma seletiva de suas verdades. Ele vai selecionar. Tem herege que vai distorcer questões da obra de Cristo. Tem herege que vai distorcer a questão da trindade, questão da salvação, questão de pecado. O que o herege ele vai fazer é, ele vai escolher ao longo da sua jornada o que ele quer selecionar, o que ele quer distorcer, para poder, que vai se adaptar ao desejo do seu ego podre. É isso que ele vai fazer, né? Aí tá, aqui eu botei uma referência pra gente conferir Judas 3, né? Então vamos rapidinho conferir Judas verso 3, que vai dizer o seguinte, ó, vamos ver aqui. Judas é o penúltimo da Bíblia. Judas 3, aí vai estar o seguinte, ó. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que senti-me obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Cara, aqui tem uma chamada de atenção, né? O Judas está encorajando a cada irmão: batalhem ligados, com diligência, com atenção, vigilantes, pela fé que foi dada. Por quê? Pois, aí vai dizer o verso 4. Pois certos indivíduos, olha só, ele vai falar dos hereges, vai falar dos malditos lá. Eu posso falar que é maldito porque a gente viu na outra aula que eles são malditos, né? Paulo fala aquele que a gente viu na aula anterior, Gálatas 1, verso 6, aquele que pregar um evangelho que não é este, sendo ainda que seja um anjo, seja considerado anátema. Anátema significa maldito. Então, Judas vai falar desses malditos o seguinte: pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor e Salvador. Eles introduzirão, tá aqui, peraí, eu abri um comentário aqui, a intenção não é abrir o comentário não, eles introduzirão, e com o que? Com dissimulação, tudo aquilo que eu falei aqui na aula, né? Para quê? E eles vão fazer o quê? A característica do herege? Negar. Eles negam. Dissimulação, eles distorcem, né? Olha só, todas as características de heresia que a gente trabalhou nessa aula, tá aqui, ó. Dissimulação é distorcer, negam, né? E contradiz ao mesmo tempo, porque vai contradizer que Jesus é o único e soberano Senhor, né? Ainda que, como eu disse, essa era a característica dos hereges que Judas estava trabalhando, né? Contra. Mas na nossa realidade temos outros níveis de heresias que às vezes não vai negar Jesus como Senhor e Salvador, mas vai distorcer a sua obra para fazer com que o homem para que a vontade de Deus se adapte à vontade do homem e não a vontade do homem se adapte à vontade de Deus. Portanto, pessoal, estamos chegando aqui no final. Aí a gente tem isso aqui, ó. Vou apagar aqui. E a gente vem... Deixa eu mudar de lado aqui rapidamente, porque senão eu vou atrapalhar
a leitura. Deixa eu fazer o seguinte. Beleza, agora vamos lá. Bom, vamos ver aqui rapidamente o exemplo das heresias que a gente fecha. Exemplo, as heresias do gnosticismo, dualismo, né? O dualismo do gnosticismo. O dualismo do gnosticismo era a crença em dois deuses opostos, um bom e o mal, que contradiz a visão monoteísta do cristianismo. Então, ou seja, o gnosticismo pregava que existia essa questão do bem e o mal, né? Do anjo bom, do anjo mal, que aí depois foi o maniqueísmo lá para frente, né? Mas o dualismo, acho que o maniqueísmo veio depois do dualismo, mas o dualismo já falava, ó, existe dois deuses dentro da Bíblia. Não estava falando que existe Baal, que existe Astarote, que existe qualquer tipo de deus pagão, não. Ele estava falando que dentro da Bíblia existem dois deuses. Um é bom e o outro é mau. E que Jesus ele veio para ser o Deus bom. A gente vai ver isso lá na frente. Heresia da braba. Que para nós facilmente achamos um absurdo, mas que seduziu muitos no primeiro século, né? Seduziu muitos. Segunda heresia desses malditos, conhecimento secreto. A ideia de que a salvação é alcançada através de um conhecimento esotérico acessível apenas a alguns. Ou seja, né, a pessoa ficava lá fingindo ou simulando ou achando até mesmo que estava num transe espiritual, sei lá, podia arregalar o olho, virar o olho, gritar, pular, espernear no chão, fazer qualquer tipo de besteira. E ali eles estavam recebendo, eles estavam recebendo ali não, ali era a expressão, né? A expressão de que a salvação havia chegado neles. Ou seja, que como que eu sei, como que um gnóstico falava que sabia que era salvo? Pela manifestação esotérica. E isso era acessível apenas a alguns, era o conhecimento secreto. Aí vem a questão da predestinação aqui, né? Que uns foram predestinados a isso, outros não. Por isso que a salvação é só para uns e não para outros. O gnosticismo já pregava isso. Lembrando que os apóstolos nunca pregaram sobre predestinação. Aí você vai ver textos lá que o pessoal vai colocar de Paulo, dos eleitos, daquela coisa. E olha, é uma longa jornada que não adianta, cara. Quando você vai falar com pessoas que não querem reconhecer alguma coisa, não adianta. Você vai. É uma batalha que está há 500 anos, né? Não adianta. Mas eu já vi debates, cara, de pessoas botarem ali, a pessoa não ter mais argumento. Sabe o que ela faz? Ela volta a falar tudo como se ela não tivesse ouvido absolutamente nada. É complicado. Mas aqui já existe. Já existia uma predestinação aqui. E os apóstolos, os pais da igreja não pregavam nada sobre predestinação. Os discípulos dos discípulos, né? Quem começou a falar sobre predestinação, se não me engano, foi Agostinho. Que, diga-se de passagem, teve uma boa parte, um começo da sua vida no gnosticismo, né? O começo da sua espiritualidade foi no gnosticismo e depois dizem que ele encerrou sua vida voltando a se simpatizar com o gnosticismo. Apesar de ter sido um grande contribuinte para a filosofia, para a obra de Deus em si, com algumas interpretações bíblicas, uma grande ferramenta, mas 100% só Jesus, né? Só Jesus. Então, ele teve seus erros aí. Rejeição da matéria, outra heresia dos gnósticos. A crença de que o mundo material é maligno e criado por um demiurgo, o que desvaloriza a criação divina. E não só isso, né? Essa heresia da rejeição da matéria, falando que o mundo material é maligno, 100% maligno, tudo que é espiritual é bom. Primeira coisa, criou um demiurgo. Demiurgo seria o quê? O Deus do Antigo Testamento que criou o mundo pecaminoso. E Jesus é o Deus do Novo Testamento que salva os homens
do mundo maligno, material. É isso que eles pregavam. Logicamente, pelo amor de Deus, nós não acreditamos nisso, né? Logicamente que a gente não crê nessa baboseira. Mas isso foi pregado e foi com artimanha, foi com sedução, foi com astúcia. Para quê? Para legitimar o ego, conforme a gente falou durante a aula. Porque o conhecimento era acessível apenas para alguns, então eles queriam ser os espirituais, os profetas da vez, os únicos a determinarem um padrão doutrinal e as pessoas o seguirem e tudo mais, e tantas outras baboseiras que influenciado pelo diabo também, muitos influenciados pelas trevas. Então a gente tem essa questão da rejeição da matéria, fez essa lambança e fez outra lambança que é o quê? Negava a plenitude de Jesus Cristo na questão que a gente compreende como união hipostática, que é Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Que aí eles falavam, não, Jesus não pode ser homem porque a matéria é maligna. Então Jesus é espírito porque o espírito é bom. Ué, mas se Jesus não é matéria, então como é que ele morreu? Como é que ele morreu se a alma não morre, se o espírito não morre? Então diminuía o sacrifício de Jesus e distorcia a obra, negava a obra de Cristo, como falamos. E o último exemplo de heresia que os apóstolos enfrentaram do gnosticismo é a interpretação alegórica das escrituras. Os gnósticos frequentemente reinterpretavam as escrituras cristãs de maneira alegórica, distorcendo o significado original. É o que todo herege faz. Ele coloca uma interpretação alegórica, o que é uma interpretação que não compreende o contexto, que não analisa o contexto daquela obra. Ele apenas olha e simplesmente deduz que é daquele jeito, né? Igual tem uma alegoria muito conhecida de Orígenes, que não é bem uma heresia, mas é uma alegoria que traz uma interpretação errada, do bom samaritano, né? Da parábola. Que aí fala que o bom samaritano é Jesus, o cara caído é a pessoa, e somos nós, os pecadores. Aí a mula, o cavalo que foi colocado lá é o evangelista. Aí ou então eu não lembro direito como é que funciona, mas aí leva para a estalagem. A estalagem lá, o cara é o pastor, o estaleiro é o pastor, a estalagem é a igreja. Aí uma moeda a salvação. E a outra moeda é a volta de Jesus, ou então uma moeda é a Santa Ceia, outra moeda é o batismo, ou uma moeda é isso, outra moeda é aquilo. Tem várias alegorias que são colocadas aí ao longo dos anos. Depois eu vou botar aqui a alegoria de Orígenes, que eu esqueci, eu já dei uma aula sobre isso há muito tempo, sobre interpretação literal e interpretação alegórica. Eu não lembro mais de cabeça. Mas isso é o que o contexto quer apresentar? Claro que não. Primeiro que Jesus não é o bom samaritano, porque Jesus não é samaritano. O bom samaritano, o bom samaritano é a representação de alguém que tem amor ao próximo, empatia com a dor do próximo, que tem disponibilidade com o próximo. O texto já é autoexplicativo. Quer falar sobre a relação daqueles que depois vão estar em Cristo e vão dar continuidade a essa obra de Deus, e tem que dar continuidade nesse sentido, de ajudar, de estar apoiando e etc, de ver um caído levantar, e com isso a pregação do evangelho vai sendo ministrada não só de forma pregada, mas de forma prática e etc. Então a alegoria, ela vai aplicar aquilo que você pensa que é, e você traz um sentido particular para aquele texto. E não é isso. Alegóricos, a questão de interpretação alegórica a gente tem que ser trabalhado em breve, numas próximas aulas, mas
essas interpretações alegóricas abriam margem para diversas heresias. Por quê? Jesus não é matéria, Jesus é só espírito. Da onde eles tiraram isso? Porque eu interpreto o texto dessa seguinte forma, porque é assim, 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 e eu acho que é desse jeito. Aí traz uma alegoria que enfatiza, que tenta trazer respaldo para aquela heresia que está sendo ministrada, o que é uma desgraça em todas as gerações. Então é isso, eu acho que a próxima... Aí já acabamos, depois vamos falar sobre a missão da teologia. Então vamos voltar aqui, que a gente acaba essa aula agora da seguinte maneira. Então, pessoal, a gente finaliza essas aulas de heresias. Tem muita coisa ainda para ser explorada sobre esse assunto, mas a teologia é importante para isso. Identificar os elementos-chave do evangelho, saber quem está falando, conhecer os frutos, ter mais conhecimento, amadurecer, auxiliar a igreja no amadurecimento e muito mais. Isso vai cooperar muito bem para que a teologia seja uma companheira no combate a heresias, ainda que muitas teologias contenham heresias. Maravilha? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sino. Sempre veja a descrição dessas aulas, comentário fixado, que sempre tem alguma coisa boa para você acessar. Maravilha? Mande essa aula para mais pessoas. Coloque ali que você está participando do curso para que você venha receber também uma notificação no final do YouTube que vai congratular você aí com os parabéns, com alguma coisa que vai aprimorar também o seu canal do YouTube aí. Maravilha? Nos vemos na próxima aula. Deus te abençoe e um ano abençoado em nome de Jesus.